Boa noite a todos. Nós estamos começando mais uma vez nosso estudo ao vivo, porém gravado no canal do YouTube. Estamos estudando as profecias das histórias. Essa série consiste em examinarmos os detalhes das histórias do passado, no estudo de hoje, a parte final da história de Esther, e entendermos, ao examinar esses detalhes, que aspectos proféticos se encontram ali, entre aspas, escondidos. Deus, controlando a história, permitiu que as histórias do passado acontecessem da maneira que nós conhecemos, e até os nossos dias chegam com lições, não só proféticas, e sim também lições espirituais, para que nós tenhamos claro o caminho que ainda falta percorrer como humanidade, como igreja e como indivíduos, até o dia da segunda vinda de Jesus. Por isso, nós vamos examinar nessa última parte qual foi o desafio, a angústia que Esther e Mardoqueu passaram e o povo de Israel, eles representando a igreja verdadeira dos últimos dias, e como será resolvida essa ameaça, essa trama, essa conspiração contra essas pessoas inocentes. Uma trama de adoração, semana passada nós estudamos, apenas recapitulando em algumas frases. Os personagens se repetem, né? Nós vemos que a igreja é projetada na figura de Esther e Mardoqueu. Haverá um conspirador, figura descrita em Apocalipse 13 como a besta que surge do mar, que se aliará enganando ao poder civil, no caso Assuero, que é representado pela besta que surge da terra, em Apocalipse 13, e formará uma imagem, um decreto de morte, para matar, ameaçando a integridade dos filhos de Deus. Esse é o plano de Satanás desde o início. Tenta atingir o Criador, inatingível para ele, mas ele o fará através do sofrimento que ele poderá causar temporariamente nos filhos de Deus. Por isso, para nós iniciarmos nosso estudo, né, porque nós abrimos bastante a Bíblia, nós vamos pedir oração e a Sol vai orar por nós. Oremos. Amém. Maravilhoso Deus, amado Pai, mais uma vez, Pai, te agradecemos por estarmos aqui reunidos para estudar novamente a tua palavra, Pai. Obrigado pelo dia, obrigado pelas bênçãos imerecidas, que o Senhor possa abrir as nossas mentes, nosso coração, para poder receber essa mensagem, Senhor. O que viermos aprender, Pai, que possamos colocar em prática, Senhor. E colocar também para que outras pessoas aprendam juntamente conosco, Pai. Abençoa o Johan, que está sempre com a mensagem, que o teu Santo Espírito possa usá-lo para trazer, para abrir a nossa mente, nós podemos estudar bem essas palavras, essas lições, Senhor. Que o Senhor possa nos dar entendimento, que percebes, Pai, compreender o que o Senhor quer nos dizer através dessas histórias, Senhor. Essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Sol. Por favor, nos diga se o som está saindo bem por aí, tá bom? Eu vi uma mensagem da Ótimo. Heloísa. Tá bom, obrigado pelo retorno. Muito bem, então vamos para o nosso primeiro slide aqui. O contexto da separação, né, em duas partes, é que no estudo anterior nós vimos na parte final desse estudo, né, que dentro do povo de Deus, no passado, no presente e até algum tempo no futuro, há dois grupos de pessoas. Aqueles que chegaram, todos nós somos criados por Deus e resgatados pela sua graça, porém nem todos temos o compromisso, nem todos abraçaremos a graça como Deus nos propõe, e alguns de nós estaremos em cima do muro, mornos até o fim, e seremos vomitados
da boca de Deus, simbolicamente falando. Então, essa questão foi o ponto em que nós vimos também que Ellen White nos mostra que a maneira pela qual Deus vai separar o joio do trigo, né, será através de um peneiramento. A dificuldade, a provação que estão relatados aqui em Esther vão se repetir no futuro num contexto similar com outros protagonistas. Então, o que vai fazer bem para a igreja será a perseguição e a dificuldade, porque em tempos de bonança, em tempos de bênçãos, nós nos esquecemos é, quem de fato é Deus para cada um de nós. Se somos realmente como Pedro, né, um coração enganoso, achando que nós daremos a vida por Deus, ou talvez somos como Judas, achamos que queremos controlar nossa vida, inclusive os planos de Deus, e nos frustramos quando Deus tem outros planos para nós, tá bom? Então, nessa questão, dando sequência aos textos de Ellen White, o livro Evangelismo vai dizer o seguinte: na ausência da perseguição, tem entrado para nossas fileiras homens que parecem sãos, de inquestionável cristianismo, mas que, casos surgisse a perseguição, sairiam de nós. No passado, nós vimos que o povo de Deus foi levado para o exílio e ali ele foi peneirado, foi sacudido, ok? E no caso da história de Esther, nós temos a Mardoqueu e Esther que foram levados cativos para a Babilônia. Só que Babilônia sucumbiu diante do poder persa e eles estavam sob domínio persa. Então, muitos judeus se acomodaram à Babilônia e se acomodaram aos costumes persas, à religião, à parte social, econômica. Então, da mesma maneira, nós estamos no meio de um ambiente totalmente onde se mistura cultura com economia, com religião, e nessa perspectiva, tentamos olhar para a eternidade como uma promessa, porém, estamos imbuídos em todos os nossos, ao nosso lado, né, a educação, a economia, etc., uma cultura que não é nossa. Quem está estudando a escola sabatina, né, a gente estudou sábado passado. Será que nós podemos louvar, adorar a Deus numa terra estranha? Nós estamos numa terra estranha temporariamente. Esther e Mardoqueu estavam numa terra estranha. Será que dá para adorar a Deus de maneira fiel, como ele pede nas suas leis, da maneira correta? É o que nós vamos ver, como Deus conduz o seu povo. Ok? Então vejam que aqui diz ela ainda, né? Mensagens escolhidas, perdão, eventos finais, página 51. O Senhor não vos deu uma mensagem para chamar os adventistas do sétimo dia de Babilônia e chamar o povo de Deus a sair dela. Todas as razões que possais apresentar não podem, quanto a mim, ter peso nesse assunto, porque o Senhor me deu decisivo esclarecimento em oposição a tal mensagem. Qual é o contexto? Nós temos babilônios dentro da igreja, que não é Babilônia. Nós não sabemos quem são. Talvez nosso coração enganoso nos ache, nos leve a achar que somos a nata, que somos ouro refinado, que somos os escolhidos, mas nós somos cegos, pobres e nus. E tomara que não sejamos babilônicos. Então a grande questão é deste grupo, desta igreja, que Deus vai tirar o ouro refinado. Não cabe a nenhum de nós definirmos quem é joio, quem é trigo, quem é babilônico, quem não é. Todos dependemos da graça de Deus. Mas o fato de existirem babilônicos, né, não torna esta igreja Babilônia. É o que ela está dizendo aqui. Então não há motivo, mesmo que vejamos divisões, mesmo que vejamos teologias sobre o criacionismo sendo negado, mesmo que vejamos questão da música, dos costumes, ou outros assuntos, né, que têm tocado o lado progressista da teologia, o lado socialista, o lado, sejam quaisquer dessas vertentes, nós precisamos levar em conta que esta igreja está sendo atacada porque é a menina dos olhos de Deus, ok? Mas, ao mesmo tempo, todas estas coisas estão ocorrendo, vão se intensificar e nós não podemos depender
e olharmos apenas para os homens, que são falhos e a qualquer momento poderão cair. Ok? Então, não é para sair, porque não há justificativa nenhuma para isso, nem na Bíblia e muito menos no espírito de profecia. Então, não nos escandalizemos com as coisas que nós ainda veremos. A gente examinou que esse caminho para uma apostasia é uma tendência. E como nós vimos no livro de Ezequiel, um dia, dentro da liderança, ocorrerá a adoração ao Deus Sol, porque Ezequiel viu isso nos muros do santuário quando estavam olhando e adorando o Sol. Ok? Então, o texto que foi chave para nós no final do nosso estudo passado foi: somente quando a marca da besta for imposta no mundo é que ocorrerá o peneiramento desta igreja. Nunca antes. Ok? E, consequentemente, ao peneiramento será derramado o Espírito Santo. Então, ela diz assim: sei que o Senhor ama a sua igreja, ela não deve ser desorganizada ou esfacelada em átomos independentes. Não há nisto a mínima coerência, não existe a mínima evidência de que tal coisa venha a se dar. Mensagens Escolhidas, volume 2. Digo-vos, meus irmãos, que o Senhor tem um corpo organizado por cujo intermédio ele irá operar. Quando alguém se afasta do corpo organizado do povo, que observa os mandamentos de Deus, quando começa a pesar a igreja em suas balanças humanas e a acusá-la, podeis saber que Deus não está dirigindo. Ele se encontra no caminho equivocado. Não me lembro as citações agora, mas ela comenta que no final dos dias muitos judeus se converterão, né, a esta mensagem. Semana passada ou retrasada eu vi uma foto de alguns jovens que têm mensagens, belas mensagens no YouTube, que eram da Igreja Adventista da Reforma e voltaram para as nossas fileiras. São jovens de valor e eles reconheceram que esta igreja, desde seu surgimento, é a igreja verdadeira, com as falhas que ela tem, porque ela é composta de seres humanos. Então, eventos finais na página 47, ela continua, diz: como Satanás se regozijaria se alcançasse êxito em seus esforços de penetrar no meio deste povo e desorganizar a obra num tempo em que a organização integral é essencial e constitui a maior força para evitar os levantes espúrios e refutar pretensões não abandonadas pela palavra de Deus. Precisamos manter as linhas uniformemente para que não haja quebra do sistema de organização e ordem que se ergueu por meio de sábio e cuidadoso labor. Não se deve dar autonomia a elementos desordeiros que desejem controlar a obra neste tempo. Então, ela é clara ao dizer que a organização tem seu motivo e Deus é um Deus de ordem. Porém, ela não está idolatrando, deixando como máxima característica de uma igreja pura ou verdadeira a organização. Ela está apenas dizendo ela é necessária até o momento que a organização se desmorone devido à implantação da perseguição, do decreto de morte, etc. Então, tenhamos muito claro pelo Apocalipse, pelos estudos de Daniel e pelos próprios comentários de Ellen White, que essa organização é necessária enquanto esses eventos finais não ocorrerem. Então, vamos falar das dificuldades do remanescente, ilustrado através da figura de Esther, que ocorrerá e viverão. Quais serão essas dificuldades? Então, nós temos aqui os inimigos identificados, Amã, os que conspiraram junto com ele, a família dele, a esposa, né? E se relata no capítulo 4 de Esther, né? Vamos ler esse texto, um tempo de angústia, descrito por ela, o tio e o povo. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as suas vestes e vestiu-se de pano de saco.
cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Vejam que é uma situação marcante, pública, a ameaça de morte e também a resposta, né, do coração sincero de Mardoqueu. Foi até a porta do Palácio Real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província, onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Você se lembra que a gente falou, né? Esse povo tinha leis diferentes do império. No futuro será igual. Esse decreto se espalhará pelas 27 províncias. Esse decreto futuro se espalhará num sistema global que está em formação nos nossos dias. Ok? Então vejam o que diz aqui novamente. A gente traz de novo essa frase que a gente utilizou quando Mardoqueu se encontra à porta. Isso remete a uma cena de juízo, ok? Então a gente vê que a decisão do rei foi obtida sobre falsos pretextos, mediante uma errônea representação do caráter desse povo. O que vai ocorrer no futuro? Vai se vender a ideia de que nós seremos é, extremistas, não sei se seremos chamados de legalistas, perfeccionistas, porque quem segue ao pé da letra os mandamentos de Deus ou as suas próprias doutrinas, hoje já existe o termo definido pelo próprio Papa de que qualquer pessoa que segue ao pé da letra suas doutrinas e aplica daquela maneira, né? Se o caso for, por exemplo, explodir um prédio para ser salvo e ter a eternidade, né? Num contexto terrorista do jeito que se vendeu há algum tempo atrás nas religiões orientais, esse religioso já é denominado de fundamentalista, extremista. Então, quando alguém fizer questão de não se adaptar ao sistema, será chamado e denominado desses termos, ok? Então, o plano fora inspirado por Satanás, e ele está sendo ainda inspirado, ao qual interessava desarraigar da terra os que preservam o conhecimento do Deus vivo. Essa é a razão pela qual Satanás tem ódio. É através desse povo que ele não consegue implantar e concluir todos os seus planos. Por isso é o motivo de ódio de Satanás. Mas essas conspirações falharam diante do poder dos que são enviados a servirem a favor dos homens. Aqui eu trago de volta um comentário que eventualmente eu repito, né? Ainda não gravei o estudo, mas nós já estudamos, né? Jesus foi levado para a cruz por causa de uma conspiração. Daniel foi levado para a cova dos leões por causa de uma trama, uma conspiração. Várias histórias do passado, e a de Esther novamente traz à tona essa questão da conspiração. Então, no futuro, haverá sim uma conspiração. Um poder civil se aliará a um poder religioso, e eles preparam planos com uma roupagem de meio ambiente, família, valores, com uma roupagem religiosa, mas por trás se encontra uma falsa adoração e a perseguição dos que não se submeterem a esse sistema. Isso não significa de tudo que ocorre neste mundo faz parte dessa conspiração. Existe, inclusive, né, a verdadeira conspiração mostrada por esses estudos de Jesus, de Daniel e agora de Esther, né, que mostram o caminho desses poderes. Porém, existe também a teoria da conspiração, que nem tudo do que você lê na internet é realmente fato, apenas são conexões que poderão até fazer sentido, mas não tem um embasamento bíblico. Então, muito cuidado, né? Para nós não sermos ingênuos e achar que tudo que está ocorrendo no mundo é do homem, é natural. Não, há uma conspiração que está sendo conduzida num nível global. No detalhe, né? No nosso país, no nosso município, na nossa sociedade, nós não sabemos como isso está chegando. Então, nós não podemos acusar que qualquer evento seja uma conspiração. Porém,
o mundo está sendo direcionado nessa vertente, ok? Estamos falando de um poder que governa 127 províncias deste mundo. Então, anjos magníficos em poder tiveram a incumbência de proteger o povo de Deus, e as maquinações de seus adversários recaíram sobre eles próprios nas suas consequências. O mundo protestante moderno vê no pequeno grupo de observadores do sábado um Mardoqueu, Mardoqueu à porta. Então percebam, Mardoqueu representa o homem que é fiel, tem fé, tem confiança e está angustiado. Seu caráter e conduta, exprimindo a verdadeira reverência pela lei de Deus, são uma acusação constante para os que renunciaram ao temor do Senhor, colocando a pés seu santo sábado. Os intrusos e inoportunos precisam, de alguma maneira, ser eliminados. Perceberam? Vamos em mais detalhes aqui. Mesmo espírito despótico, que noutras eras, e aí está indiretamente falando do nosso estudo de Esther, né? Tramou contra os fiéis, há de tentar extirpar da face da terra os que temem a Deus e obedecem à sua lei. Satanás há de incitar a indignação contra uma minoria que conscienciosamente se recusa a aceitar costumes e tradições populares. Homens de destaque e reputação hão de associar-se aos maus e aos que são adversos à lei, a fim de tomarem conselho contra o povo de Deus. A riqueza, o talento e a educação hão de aliar-se a fim de cobri-los de ignomínia. Juízes, perseguidores, pastores e membros de igreja hão de conspirar contra eles. Já vemos um pouco disso acontecendo nos nossos dias, no nosso contexto brasileiro. De viva voz e com a pena, com ameaça, escárnio e zombaria, hão de tentar derrotar a sua fé, desvirtuando os fatos e por meio de apelos violentos, hão de procurar instigar as paixões do povo. Não podendo apresentar contra os defensores do sábado bíblico está escrito, a falta deste, lançarão mão da violência, a fim de se fazerem populares e conquistarem a simpatia do povo. Os legisladores hão de ceder ao desejo deste de obter leis dominicais. Os tementes a Deus, entretanto, não podem aceitar uma instituição que viola um dos preceitos do Decálogo. Neste campo de batalha, será ferido o último grande conflito da controvérsia entre a verdade e o erro, e não somos deixados na dúvida sobre o desenlace dessa batalha. Então, como nos dias de Mardoqueu, o Senhor vindicará seu povo e sua verdade. Ele está observando, ele está acompanhando e ele vai julgar esses que estão conspirando contra esse povo. O povo de Deus será então imerso naquelas cenas de aflição e angústia, assim como foi Esther e Mardoqueu, descritas pelo profeta como o tempo de angústia de Jacó. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz, porque se tem tornado macilentos todos os rostos. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livrado dela. Jacó sobreviveu, foi perdoado pelo seu irmão, o seu passado o condenava, ele recebeu perdão, seu nome foi mudado, e no futuro, os 144 mil serão formados por pecadores, ex-pecadores que terão o seu caráter transformado a um caráter puro e reto e que serão libertos também, mas não desse tempo de angústia, serão libertos no final da ameaça última de morte. E nós vamos ver isso com mais detalhes agora, tá bom? Então, aqui surge também um texto no livro de Eventos Finais.
O tempo de agonia e angústia que diante de nós está exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. Que tipo de fé nós estamos alimentando na nossa vida? Estamos alimentando qual das duas naturezas? Os nossos olhos estão diante do que podemos ver nesta terra, as nossas aspirações são terrenas. Quais são os investimentos que nós fazemos? São temporais ou são eternos? Aonde está o nosso coração, o nosso tesouro? São perguntas que, em algum momento, precisarão ter resposta e tomara que não seja tarde demais, porque isso talvez sinalizará que o nosso preparo foi adiado. Aqui surge um texto maravilhoso. Para mim, nessa segunda parte, é o coração do que realmente representa a fé verdadeira. Então, mandou dizer-lhe Mardoqueu a Esther, ok? Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Haverá haverão líderes, pessoas simples, pessoas de todo tipo, né? Que fazem parte do povo de Deus em diferentes lugares, né? De influência com os ricos, etc. Então, essa condição temporária não fará deles isentos da angústia que sobrevirá. Olha só, essa parte é muito interessante. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Essa pergunta, essa afirmação é muito interessante. Ele tinha tanta fé que ele não conhecia o coração de Esther, ele acreditava que, se não fosse por Esther, Deus encontraria outro meio de salvação. A fé de Mardoqueu era tamanha que ele disse: Olha, não se ache com privilégios que possam te salvar. Deus pode prover milhares de possibilidades e meios para encontrar o livramento. Então, ou você decide, né, honrar o nome da sua família e ser fiel a Deus, e quem sabe, e aí é uma dúvida que é natural ao ser humano, ele não sabia os caminhos de Deus, não sabia os propósitos que Deus tinha para ela, mas ali ele levanta uma pergunta que vai ser natural para cada um de nós. Quem sabe que nós sejamos conduzidos a lugares para os quais a nossa fidelidade trará salvação para muitos. Se formos colocados diante de juízes, diante de julgamentos, diante de entrevistas, no cárcere, na prisão, se formos publicamente colocados em praças, será que não é para que nós tenhamos a oportunidade e o privilégio de testemunhar que é o nosso Deus? Por isso que eu sempre gosto de comentar, Deus é o Deus dos 45 minutos do segundo tempo. Quando tudo parece perdido, quando tudo parece derrota absoluta, quando o inimigo parece que venceu, Deus reverte a derrota em vitória. E Deus apenas espera que nós nos mantenhamos fiéis. O resto ele fará. O milagre, o livramento, a salvação. E se ela não ocorrer, o maior milagre será a ressurreição, a vida eterna. Quem sabe se não foi para você, né, que está sendo conduzido por uma situação difícil hoje, que ele está te preparando para dar testemunho em tempos de dificuldade ou em tempos de provação futura. Então, Deus tem um propósito. Ele não foi pego desprevenido. Deus conhecia a trama, Deus conhecia a conspiração. Ele permite que o inimigo mexa com as suas fichas, mas no momento oportuno ele toma ação que vai reverter o final dessa história. Então, Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos, como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei,
se eu tiver que morrer, morrerei. Então ali ela toma uma decisão, uma guinada na vida de Esther. Se ela ia morrer de qualquer jeito, ela prefere colocar a sua vida à disposição de Deus para livrar o seu povo. É interessante que também um período de 3 dias aparece aqui, né? E nós já falamos desses 3 anos e meio de Elias, que não foram proféticos e no futuro provavelmente não serão proféticos, e sim literais. Aqui nós vemos um tempo de jejum, de ajuntamento, de consagração, de reforma, né? Diante da dificuldade, que esse jejum não ocorreria se não ocorresse a aprovação. Percebam como Deus vai além das nossas limitações, vendo que na mornidão nós não seríamos purificados, então ele permite a ameaça de fato, né? E qual foi a resposta? E sucedeu que quando o rei, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. É interessante que eh, a graça será estendida para todos aqueles que queiram se preparar para ser parte, para fazer parte das fileiras, né? Dos 144 mil, quando estamos falando no nosso contexto da Igreja Adventista. Então, há, antes da execução do decreto de morte, um derramamento de graça com maior intensidade. O Espírito Santo será derramado. E muitos que estão enganados, e aqui representando, né, Assuero, que ele estava sendo enganado por Amã, eles abrirão os seus olhos para o engano, ok? Então o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Ali nós vemos uma cena que, para o contexto daquele tempo, era totalmente fora do comum. Ela deveria ter morrido, né, diante da realeza, da presença do rei, das leis, etc. Porém, ela alcançou misericórdia e achou graça. Então, nós vamos passar rapidamente aqui em que consistiu esse momento de tribulação, esse momento de angústia, tá bom? Nós vemos aqui, vamos usar o exemplo de Jó para entendermos que serão as provações, as tribulações que vão consumir, que vão acabar e nos desconectar do mundo. Se hoje Babilônia está dentro de nós, é o fogo que vai retirar. Se eu permitir, se eu decidir dessa maneira, né, Deus vai retirar de dentro de mim o que não poderá me deixar feliz na eternidade. Babilônia precisa sair dentro de mim pelo poder e pela graça de Deus, né? Porém, Jó 23:10. Porém, ele sabe o meu caminho, provando-me, ele sairei como ouro. Nós podemos dizer isso como uma promessa futura para cada um de nós. Se vier aprovação na saúde, saúde financeira, no relacionamento, seja qual for a frente, sairei como ouro. Amém? Isaías 48:10. E eis que já te purifiquei, mas não como a prata. Escolhi-te na fornalha da aflição. Deus permitiu que os 3 jovens amigos de Daniel chegassem a ter contato com o fogo, não os livrou do fogo, né? Da presença do fogo, os livrou da morte. Porém, ele permite que a dificuldade e a ameaça de morte se concretize e chegue até quase encostar na pele, né? Utilizando a história de Daniel, dos 3 amigos de Daniel. E dali purificou e levou uma mensagem que deixou toda a congregação que estava assistindo aquela cena de consagração da estátua boquiaberta, para todos reconhecerem quem era o Deus verdadeiro. Esther 8:10-13 vai falar, né? Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o anel, o selo do rei, e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes, das estrebarias do próprio rei. Aí já tem um outro decreto de livramento, né? O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem, de destruir, matar e aniquilar qualquer
força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse. E eles, suas mulheres e seus filhos, e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. Eu não achei ainda, quem sabe em algum momento do futuro eu possa achar uma aplicação futura desse detalhe que está sendo descrito aqui. Vamos analisar ainda, deixa isso em aberto, né? O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia do decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo em cada nação, a fim de que, naquele dia, os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. Então, aqui nós vemos o livramento através da reversão de um decreto. Então, aqui nós vemos também que esse livramento não veio imediatamente. Houve 3 dias de jejum, de oração, de angústia, sempre projetando, não em tempo exato, obviamente, né? Há um tempo de angústia que ocorrerá. Então, o livramento não vem logo na sequência da ameaça, tá? Então, Deus vai revelar ao mundo, nesse período de angústia, se nós o adoramos e somos fiéis pelo que ele é, não pelo que ele nos dá, ou daquilo que ele nos livra. Então, isso é muito interessante porque nós seremos livros abertos, assim como Jó foi, para que outros mundos percebam que os que se salvarão sem morrer, os 144 mil, terão um caráter que poderá ser auditado, né? Esses homens e mulheres foram fiéis apesar da ameaça de morte. E aí nós estamos hoje aprendendo isso, né? Aprendendo a ser fiéis no pouco, para um dia sermos fiéis no muito. A gente já estudou Daniel, mas em uma frase eu gostaria de lembrar, né? Os amigos de Daniel não teriam sido lançados diante de uma ameaça de morte na fornalha de fogo se eles não tivessem recebido através da oração a revelação. E eles não teriam recebido a revelação se eles não tivessem tido uma decisão clara de não se contaminarem. Então há um processo, uma jornada, o santuário descreve esse processo, também já estudamos isso, para e caminho até a presença de Deus no lugar santíssimo. Não é varita mágica que, forçando e indo contra a minha liberdade, ele tira de mim algo que eu não quero que ele retire. Eu preciso, pelo poder do Espírito Santo, controlar a minha natureza pecaminosa, pelo poder dele, nunca pela minha própria força de vontade, porque isso seria colocar fogo na fogueira. Então, é necessário enxergar as histórias do passado da maneira como ocorrem, e Deus, na sua misericórdia e bondade, permite que nós tenhamos tempo para percorrer os passos desse processo, mostrados por Daniel, mostrados no santuário. Ok? Então, a demora ocorre e a resposta não vem imediatamente. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Lembram que quando nós lemos, Amã jogou as sortes para definir quanto tempo depois de promulgada a lei deveria ocorrer a execução, ou seja, a morte dos judeus? Eles lançaram sorte e foi sorteado, entre aspas, né? Satanás conduzindo esse sorteio do dia, naquele dia do calendário indicado aqui. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam. Como eu estava dizendo, né? A ameaça é proposta por Satanás e o livramento é resposta divina. Então, nós não podemos achar que nós não seremos ameaçados, que não passaremos por um tempo de angústia. Não é isso. Nós podemos confiar que o livramento virá no formato e na maneira que Deus escolher. E assim será no futuro. Quando a aparente vitória do mal, Apocalipse 17, a perseguição, etc., ocorrer, Deus enviará um anjo poderoso, Apocalipse 18, para levar ao mundo ao conhecimento do engano, e quem será destruído naquele grande dia serão os instrumentos do mal. Qual é a promessa de Deus? Vai, pois, povo meu,
entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. É como se estivesse parafraseando o dia da Páscoa, né? A primeira, quando foi instaurada. O anjo do juízo estava consumando a morte dos primogênitos, e o povo se escondeu por algumas horas, até que passou a ira de Deus. No futuro será o mesmo. Nenhuma praga atingirá o povo de Deus, será apenas uma ameaça. Quando nós estudamos a passagem, né, a travessia do Mar Vermelho, nós vimos que em nenhum momento os israelitas encontraram fisicamente, corporalmente ou visualmente os egípcios. Eles apenas ouviram o som dos carros, sabiam que eles estavam atrás deles. Eles estavam com espada, com lanças, mas em nenhum momento houve a concretização da morte, da ameaça. Jesus se colocou entre os dois e proveu o livramento, ok? Então, tudo isso vai se repetir no futuro. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Isso é bonito, né? Também está parafraseando que os que estarão escondidos sob o manto da justiça de Cristo. É o manto da justiça de Cristo que cobre a natureza pecaminosa dos 144.000 e os torna justos diante de Deus. E esse manto é possível de ser colocado através da jornada que esses homens terão percorrendo o mapa da salvação definido no santuário, no tabernáculo. Em meio do tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação, seus escolhidos ficarão firmes. Satanás, com todas as forças do mal, não pode destruir o mais fraco dos santos de Deus. Os anjos magníficos em poder os protegerão, e em favor deles Jeová revelará como Deus dos deuses, assim como foi em Daniel 2:47, capaz de salvar perfeitamente os que nele puserem a sua confiança. Quando nós estudamos Daniel 11, nós vimos de que o rei do norte inundará, enviará águas, multidões, povos, nações e língua em perseguição, pessoas enganadas contra o povo de Deus. Mas essas águas, elas, no momento que parece que estiverem atingindo nossa boca, né, e a gente estiver quase sendo afogado pela perseguição, elas, assim como foi em Apocalipse 12, né, a terra se abriu e as águas foram escondidas. De uma hora para outra, as águas desaparecerão, porque todas elas, num último clamor, um último forte pregão, saberão quem é o enganador, quem está mudando a lei de Deus, quem é o verdadeiro Deus, Criador, e que em breve definirá a execução do seu juízo. O povo de Deus não estará livre de sofrimento, mas enquanto perseguidos e angustiados, conquanto suportem privações e sofram pela falta de alimento, não serão abandonados a perecer. Elias não morreu de fome. Corvos foram e alimentaram a Elias. Elias não tinha cartão de crédito, Elias não tinha dinheiro, não tinha. Ele dependeu de uma viúva para se alimentar, ele caminhou longas jornadas sem ter um salário, um sustento. Se isso ocorreu no passado, nós não podemos colocar nossa dependência nas ferramentas atuais e da maneira como qual o sistema hoje funciona. Nós precisaremos depender de Deus pela fé. O Deus que cuidou de Elias não desamparará nenhum dos seus abnegados filhos. Aquele que conta os cabelos da sua cabeça deles cuidará. E no tempo de fome serão alimentados, enquanto os ímpios estão a morrer de fome e pestilências, os anjos protegerão os justos, suprindo-lhes as necessidades. De qual lado nós ficaremos? Aparentemente, né, o lado vencedor, até os 45 minutos do segundo tempo, será o mal. Mas conhecendo o fim desde agora,
nós podemos confiar e descansar nas mãos de Deus, que Deus vai prover. Isaías fala, né? O teu pão e as tuas águas serão preservadas. É a promessa que Deus tem para os seus filhos. A igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir e sua missão é levar o evangelho ao mundo. Desde o princípio tem sido plano de Deus que através da sua igreja seja refletida para o mundo sua plenitude e suficiência. Aos membros da igreja, a quem ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, compete manifestar sua glória. A igreja é a depositária das riquezas da graça de Cristo, e pela igreja será a seu tempo manifesta, mesmo aos principados e potestades dos céus. Afinal, e ampla demonstração do amor de Deus. Como será no futuro? Haverá livramento, haverá demora, mas Deus vencerá no fim. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Daniel 12:1, né? Nós já estudamos em que contexto isso vai ocorrer. E naquele tempo, qual o tempo? Quando o rei do norte enviará as águas em perseguição. Daniel 11, 40, 44, 45. Se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta em favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Deus não impede que as águas do Rei do Norte cheguem até os filhos de Deus. O que ele não permite que eles sejam mortos por essa ameaça. O que ocorreu no passado? Esther, achando graça, tendo passado um tempo de angústia, tendo jejuado, preparado o seu caráter para a hora mais difícil e desafiadora da sua vida, ela revelou e desmascarou o conspirador. Nós precisamos entender essa conspiração para desmascarar esses ardis. Nós não precisamos ser peritos em conspiração, não é isso que a gente está dizendo, né? O nosso principal foco é a mensagem da justificação pela fé, o santuário, as 3 mensagens angélicas. Porém, isso, no pano dos fundos, a gente entende de que estão ocorrendo eventos que demonstram que essa conspiração está ocorrendo. Então, o castigo contra o conspirador será o mesmo que ele planejou para os seus inimigos. A forca que ele preparou foi colocada na sua cabeça. Por isso, tenhamos muito cuidado. Nos últimos dias, o inimigo está enganando aqueles que acreditam em teorias da conspiração e aqueles que não acreditam que esteja ocorrendo uma conspiração. De que maneira? Se nós nos afiliarmos a correntes políticas que têm na sua essência a união da igreja com o Estado, seja ele uma igreja protestante que defende valores, etc., etc., é dessa vertente que Apocalipse nos indica que virá o quê? A nossa forca. Então, nós não podemos defender a bandeira de nenhum partido político, mesmo que ele use da religião o nome de Deus em primeiro lugar, ou antes da nossa nação, etc., etc., como slogan para atrair a muitos e unir a igreja e Estado. Através da união da igreja e Estado, do palanque político em templos cristãos, que surgirá perseguição. E muito menos nós nos podemos unir ou defender as fileiras de poderes, né, políticos que surgiram da negação da existência de Deus. A Revolução Francesa deu origem ao marxismo, ao socialismo, e a todas as vertentes que chegam até os nossos dias. Como nós nos poderíamos unir e sermos enganados por teorias políticas religiosas progressistas de ajudar o próximo, de inclusão, etc., etc., e sendo laçados para práticas imorais que vão contra os mandamentos de Deus e que relativizam a verdade da maneira como nunca houve.
Deus inventou essas duas ferramentas para enganar a muitos e levá-los à perseguição. Então, muito cuidado para que nós apontemos o dedo no local correto, no tempo oportuno. Talvez não seja hoje tempo ainda de apontar o dedo, né? É, para determinadas situações. Mas precisamos alertar o nosso povo, as fileiras de dentro, e os de fora, de que esse engano vai se erguer, de maneira que o rei Assuero foi enganado, tá? Então, o tempo de graça para o mundo vai ocorrer depois de um tempo de graça para a sua igreja. Não sei se vocês perceberam. Esther e suas donzelas jejuaram primeiro, então elas se purificaram primeiro. Então elas levaram a mensagem do engano e muitos dos judeus foram salvos depois dessa ação, através de Deus agindo como e usando Esther como instrumento da salvação. Ok? Então, as histórias do passado têm nos mostrado que os filhos de Deus se preparam antes, né, para levar a mensagem de engano ao mundo, e então milhares aceitam e ainda se salvam num fechamento da porta da graça final, se a gente pudesse dizer assim. Mas a graça é estendida com uma ênfase peculiar ao povo de Deus antes da graça geral ao mundo inteiro. O dia da ira de Deus é o dia da libertação que ele executa. O dia da ira para os ímpios de Deus é o dia da libertação final para a sua igreja. Foi assim na travessia do Mar Vermelho. O dia da perseguição foi o dia da morte para os egípcios. O Israel de Deus fica a ouvir como o olhar fixo no alto. Tem o semblante iluminado com a sua glória, brilhante como o rosto de Moisés, quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles, e quando se pronuncia a bênção sobre os que honraram a Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. Então, aqui eu gostaria de encerrar com essa conclusão nosso estudo. Daqui em diante, rapidamente, só vou mostrar um adendo, tá bom? Uma possibilidade de interpretação, apenas olhando novamente para a história. Vejam que interessante, né? O livro de Esther 4, o livro de Esther 3 e 8 definem as datas, né? 13º dia do primeiro mês, foi dado o decreto de morte. Foram lançadas as sortes e no 13º dia do mês 12, deveria ocorrer a execução. Porém, no mesmo dia ocorreu o livramento. Se ocorreu o decreto no mês primeiro e no mês 12 ocorreu o livramento, quantos meses há de intervalo entre ambos? 11 meses. Então, o que é proposto aqui é que o que ocorreu no passado possa, quem sabe, isso aqui é apenas uma possibilidade, possa vir a ocorrer da mesma maneira num tempo literal, não simbólico, o intervalo entre o decreto de morte e a data da execução, da perseguição final. Então, será que é possível que ocorram 11 meses entre um evento e outro? Não estou dizendo que possa vir a ocorrer, mas é uma possibilidade que o passado nos indica, projetando uma aplicação futura, ok? Nós estamos hoje aqui, ainda vai ocorrer a sacudidura, a preparação para o derramamento do Espírito Santo, vai surgir o decreto dominical, o abandono das grandes cidades. Nós estamos nos preparando para abandonar essas cidades hoje, porque quando surgir não haverá mais tempo, né? Os 4 anjos serão soltos, e aqui vem o tempo da graça, se encerra, se inicia o tempo de angústia de Jacó, e é provável que ocorra esse intervalo, tá bom? Então, vejam, aqui também existe uma possibilidade, não é da maneira que a gente trabalha, estou compartilhando apenas para que vocês possam indagar mais, tá? Não estou dizendo que vai ser assim, mas vejam que interessante. Portanto, num dia virão as suas pragas. O texto é todo simbólico e aqui quem propôs essa alternativa está dizendo, num dia, o que significa um dia? Será que é um ano, já que dia equivale a
em profecia há um ano, a morte, o pranto e a fome será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Será que levará um ano para as pragas serem derramadas contra os inimigos de Deus? É uma pergunta. Então, se esse num dia representa um ano, se, né? Então haverá, talvez entre esses eventos, a duração de um ano. Nós não sabemos. Eu acho que é é, muito cedo para poder fazer uma conclusão dessa. Eu estou só colocando como um adendo. O nosso estudo já terminou, estou só colocando como um material que vocês podem vir a estudar melhor. E não é com 2 slides que a gente vai concluir isso, né? Obviamente, tá? Mas eu estou só trazendo essa questão da rapidez que vão ocorrer os eventos finais. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo. A quanto equivale uma hora? A gente pode fazer uma equivalência, dia por ano, etc., né? Meia hora são 7 dias, uma hora equivale a 15 dias. Então, a redestruição de Deus e o juízo serão rápidos. E dizendo: ai daquela grande cidade que estava vestida de linho, fino de púrpura, de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando e dizendo: ai, ai daquela grande cidade na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Será que existe ali uma possibilidade de inferir que essa duração será mais ou menos de 15 dias? Não sabemos, apenas uma possibilidade. A ênfase da mensagem de hoje do livro de Esther é: Deus vai purificar o seu povo através da provação. Ele não envia ameaça de morte, ele não envia, ele permite que o inimigo execute os seus planos até o limite. E Deus usa, inclusive, os planos de Satanás para realizar os seus. Aquele que controla a história e conhece o fim desde o início, controla também, inclusive, as fichas do xadrez do grande conflito que o inimigo está tramando hoje. Por isso, nós não passamos desapercebidos do que vai ocorrer. Que Deus nos abençoe para que nós, como Esther e Mardoqueu, tenhamos a fé. Se não for através de nós o livramento e a mensagem ao mundo será dada por outros, as pedras falarão. Nós temos o grande convite e a oportunidade de participarmos dessa mensagem, desse autoclamor. É tempo de preparo, é tempo de olhar para o santuário, é tempo de olhar para as histórias do passado e seguirmos esse processo, essa jornada de purificação, santificação, até que um dia sejamos glorificados. Deus nos abençoe e que preserve sempre a nossa fé. Vamos orar? Querido Pai, nosso bom Deus, te agradecemos pelo privilégio e oportunidade de compartilhar a tua palavra. Abençoe cada ouvinte, cada pessoa que está aqui, que eles possam confirmar, reestudando esse conteúdo e olhando para o passado, possamos ter a confiança de que o Senhor vai nos trazer libertação e o Senhor permite que, através do fogo, nós sejamos purificados. Por isso, nós entendemos, Senhor, que podemos dar graças em tudo, porque o Senhor tem um propósito maior mesmo em tempos de dificuldade. Que a nossa fé não desfaleça, que nós permaneçamos firmes, que possamos alimentar a natureza espiritual, que sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nos conceda o privilégio de sermos mensageiros e que possamos abreviar a volta do teu Filho. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.